gente veio para falar da nova rotina de supervisão de operações de mesmo comitente, que a área de acompanhamento de mercado iniciou os questionamentos em março, mas a gente vai ver aqui ao longo da apresentação que isso ela começou há 6 anos atrás, na verdade. Eu dividi a apresentação em três grupos, só para facilitar o entendimento. O primeiro, peço a ajuda do pessoal do jurídico. Por que o OMC é um problema? Então, já estão convidados aqui a ajudar a gente. Segundo, o que o combate a essa prática gerou de discussão com o mercado? E terceiro, a supervisão que a gente iniciou esse ano para um combate mais ostensivo a essa prática. Aí a gente vai demonstrar um pouco os números, o andamento, o que a gente vem fazendo ao longo do ano. Vamos começar por uma definição, né? Operação de mesmo comitente é um nome mais elaborado para o nome que o mercado dá para as operações de Zé com Zé. Esse é o apelido da operação de mesmo comitente. Quando vocês visitam os participantes por aí, eles falam de Zé com Zé ainda, né? Operações de mesmo comitente. Vamos fazer um resumo para vocês, né? Hoje a B3, na verdade, era a fusão de 4 companhias distintas. Dessas 4 companhias, 2 bolsas, né? A antiga BMF e a antiga Bovespa. Essas 2 antigas casas tinham regras distintas para tratar as operações de mesmo comitente. Simplificando ao extremo, na Bovespa, a área de acompanhamento de mercado ficava ligando para todo mundo em D1 para mandar trocar a operação. Quem não trocava o comitente de uma das pontas da operação, a operação era cancelada e mandava um ofício depois avisando o cancelamento. Isso dava um trabalho hercúleo, né? A gente comentava na época no acompanhamento de mercado que era enxugar gelo, porque esse trabalho ele nunca cessava, era um trabalho e que não gerava nenhum benefício, só custo, na verdade, para o participante e para a B3, para a BSM. Na antiga BMF era um pouco diferente. Como que era feito na antiga BMF? Identificado na última janela antes do sistema fechar a especificação de mesmo comitente, o próprio sistema reespecificava a ponta compradora para a conta erro da corretora. Então, a corretora acordava e descobria que ela tinha dormido com uma posição que ela sequer conhecia. Isso também gerava um custo de observância. O mercado reclamava com bastante razão que as regras não eram boas. Em 2012, a B3 unificou as regras, na verdade, criou uma nova regra, unificando o procedimento para os 2 segmentos de negociação. Nesse momento já era BMF e Bovespa. E o que a gente negociou com a CVM é que nem toda operação de mesmo comitente ela é um problema, né? Ela é uma operação juridicamente nula como definição, porque ninguém pode comprar e vender de si, né? Não faz sentido nenhum. Mas, dado a dinâmica de mercado, uma operação de mesmo comitente ela tem várias razões que podem justificar a realização dela. A mais simples e trivial de todas elas, uma grande tesouraria que tem N estratégias, N traders executando naquela mesma conta, naquele mesmo CNPJ. Esses N traders, N estratégias, eles podem se cruzar no livro da B3 e essa operação ela não tinha intenção de ser uma operação de mesmo comitente, mas acabou sendo especificada assim. Um outro exemplo bastante comum é dos investidores estrangeiros, né, que representam investimentos fora do país e que muitas vezes acabam negociando entre si, a mesma conta ali, mas representando interesses diferentes. Essas operações elas não têm nenhum potencial nocivo, elas não trazem nenhum problema para o sistema de negociação, porque, de fato, eles queriam negociar, eles queriam praticar aquele preço, eles queriam aquele negócio. Acaba que, pela dinâmica, essa operação tem um mesmo comitente identificado no sistema da B3, comprador e vendedor. O que ficou definido nessa mudança é que estas operações elas não seriam tratadas como irregulares, como problema. Elas seriam aceitas
e a BSM ia monitorar para identificar, a BSM e a própria B3, a Diretoria de Operações, para identificar eventuais abusos, excesso de operações de mesmo comitente, e identificar principalmente operações intencionais e feitas de forma sistemática. Essas duas categorias que são categorias já ligadas à prática abusiva, né, que prejudicam o mercado. Então, o OMC ele não é um problema em si, ele é um problema dependendo da forma em que ele for executado. Isso que a gente queria frisar com vocês. Então, todo OMC é problema? Na visão da BSM e discutido amplamente com a B3 e com a CVM, não, né? Ele é um problema quando ele tem uma intenção irregular por trás dele. E por que ele é um problema? Vamos dividir aqui e já começar a falar do que a gente está combatendo. A gente está combatendo nessa supervisão nova operações de mesmo comitente em leilão e realizadas de forma intencional. Então, a gente já está naquele arcabouço, né, que a gente está discutindo agora, a gente já está falando de operações que são executadas para ser uma operação de mesmo comitente. É disso que a gente está tratando aqui. Essa operação ela é irregular porque ela altera o funcionamento do mercado. Ela altera o livre, né, negociar dos demais participantes em leilão. Tem uma formação de preço deturpada, porque se eu vou comprar e vender na minha conta, né, no meu CPF, o preço em que esse leilão vai sair pouco importa, porque eu estou comprando e vendendo, o meu custo, o custo dessa operação é emolumento. Então, se eu tenho interesse em que o preço saia 10 mil, se eu tenho interesse que o preço saia 1 centavo, o meu custo continua sendo o custo da operação e não comprar aquele ativo, vender aquele ativo. E para os demais participantes que não estão fazendo uma operação de mesmo comitente, o custo é o custo da operação. Se eu vender alguma coisa muito barato, eu perco dinheiro. E quem faz uma operação de mesmo comitente não é assim. A gente sempre comenta nas nossas análises que talvez seja o lugar onde a melhor definição da 8A, né? Porque a gente altera o regular funcionamento do mercado, a gente altera o fluxo de ordem literalmente, a gente consegue ver isso nos nossos sistemas de supervisão. Tem um cliente sendo atendido, a gente já vai ver um exemplo mais adiante, tem um cliente sendo atendido por uma oferta que está lá, o investidor ele entra com o propósito de fazer uma operação de mesmo comitente, quem está lá deixa de ser atendido naquele leilão. Então, é isso que a gente combate e a gente capitula isso, vem capitulando isso como infração à instrução CVM 8A. Esse é o exemplo que eu me referi agora, né? Esse é um exemplo real de um dos processos que a BSM fez, né? Temos aqui a descrição do livro de ofertas, né? No lado da compra, as ofertas estão ordenadas pelo melhor preço, então quanto mais caro eu comprar, melhor é minha oferta, então ela tem prioridade. Quando tem empate de preço, a mudança aí é a classificação é quem chegou primeiro no livro tem prioridade. No lado da venda é o contrário, né? Quanto mais barato eu vendo, melhor é a minha oferta do ponto de vista do mercado e não para mim. Então a classificação ela segue a mesma lógica, mas os preços indicados eles são diferentes. Aqui não tem um negócio fechado, a melhor compra 1.010 e 1 centavo, a melhor venda 1.049,98. Logo, nessa tela não tem nenhum fechamento de negócio. Na sequência, a gente percebe que a oferta de compra destacada em vermelho, ela foi alterada, então no slide anterior ela estava com preço de 1.010, no slide seguinte ela vai para o preço de 1.100. Quando isso é feito, ela começa a fechar, na linguagem que a gente usa no acompanhamento de mercado, agredir ofertas que estão disponíveis no lado da venda. Essas ofertas de venda elas já estavam lá posicionadas para serem negociadas e são agredidas pela mudança desse investidor.
O ponto é, neste caso, em alguns outros que a gente tratou, a corretora alegou, e isso a gente constatou, de que a mudança na oferta, como está descrito ali embaixo, foi feito na oferta errada. O investidor ele tinha duas ofertas disponíveis no livro em dois ativos diferentes. Ele deu a ordem para o operador alterar um ativo, o operador alterou o preço, né, da oferta dele no outro ativo. Então, esse exemplo aqui é um fundo imobiliário. Quando ele alterou equivocadamente a oferta, essa oferta ela fecharia negócios com as ofertas de venda disponíveis, mas dada a oscilação de preço, o sistema de negociação não permite que os negócios sejam concluídos. Inicia-se um leilão por conta da oscilação de preço. É uma parametrização do sistema de negociação da B3, que para proteger a melhor formação de preço, ele não permite que um negócio, quando ele tem oscilações relevantes, ele seja concluído, ele é submetido à interferência dos demais participantes do mercado. Então, aqui vai um primeiro reforço, né? Se não existisse o leilão, esta oferta de compra agrediria ou fecharia negócios com as ofertas que estão marcadas em cinza. A última oferta ali, a oferta de 2.000 lotes, né, 2.000 unidades, ela seria parcialmente atendida. Se isso acontecesse, não haveria nenhuma possibilidade desse investidor, dessa corretora, corrigir esse erro. O que o operador, percebendo o erro dele, ele faz? Lembrando, este é um exemplo concreto. Ele vai lá e coloca uma oferta de venda num preço bem melhor para o mercado, né? Bem mais baixo do que os demais investidores, na mesma quantidade da oferta que ele tinha inserido na compra. Então, o que ele está fazendo na prática aqui é cancelando a oferta dele, que ele equivocadamente alterou na compra. Então, ele põe uma oferta na venda para cancelar, para tornar nulo aquela oferta original. E essa operação, ao concluir o leilão, essa operação gera o mesmo investidor na compra e na venda, a tal da OMC. Percebam que esse passo ele é intencional. O profissional ele sabe o que está fazendo, ele conhece as regras e ele sabe que ele está fazendo isso. Aqui tem alguns casos que a BSM trabalhou e todos eles têm essa mesma configuração. Qual que é o ponto que fez com que a gente refletisse? Que esta condição ela foi originada a partir de um erro. Então, e por que ele não pode cancelar o erro? Porque o sistema de negociação não permite que ofertas participando em leilão sejam canceladas. Então, feita essa discussão, a gente abriu uma conversa com o mercado junto com a B3 para saber se era possível criar algum mecanismo para que em situações específicas, erros operacionais, a operação não seguisse. Porque a gente também não tem o interesse, vamos dizer assim, que a corretora tenha prejuízo ou que ela tenha que arcar com alguma coisa fruto de um erro operacional. Então, por conta dessa demanda e das argumentações feitas junto à B3 e junto à BSM, foi criada uma nova regra. Qual que é a ideia da regra? Para erros operacionais, só para erros operacionais, criou-se uma exceção no regulamento da B3, em que a diretoria de operações para o leilão e permite que a corretora que errou tire a oferta dela e todo mundo que reagiu a essa oferta, então tudo que aconteceu depois dessa oferta errada, também é possível de ser alterada pela B3. Então, essa diferença ela é muito importante para a gente para entender as consequências disso, né? Se, quando eu permito que alguém faça uma operação de mesmo comitente, todo mundo que reagiu àquele erro, né, ele reagiu e permaneceu com a reação dele lá no livro, com as consequências do que ele vai, com as consequências que isso vai gerar. Então, eu reagi a uma oferta de compra errada, coloquei uma oferta de venda, a pessoa vai lá e coloca uma operação de mesmo comitente, a minha oferta de venda continua disponível lá para outro investidor agredir essa oferta. Na regra nova,
nessa alteração, todo mundo que reage a partir do erro também pode ter a sua oferta alterada, cancelada, modificada, coisa que não é possível se o mecanismo não for acionado. Então, essa é uma diferença bastante relevante. A gente visa proteger quem errou, mas também todo mundo que está negociando a partir de um sinal dado no sistema de negociação e que os investidores não sabem que aquilo é um erro, né? Então, às vezes aparece nas conversas que a gente tem com os participantes, principalmente com os operadores, querendo colocar quem reage ao erro como um aproveitador, né? Mas o cara está se aproveitando do meu erro, né? Só quem sabe que é um erro é quem errou, né? Os demais investidores, não, Júlio, mas eu coloquei uma oferta de compra num preço metade do que é o preço justo daquele negócio. Se a gente entender como o sistema funciona e entender a dinâmica do mercado, pode até ser que alguém perceba que aquela oferta de fato está errada. Mas na dinâmica das 5.000 operações que a gente avaliou ao longo do tempo, isso é a exceção da exceção, né? A grande maioria das operações, o erro ele vem de uma forma sutil, muito parecido com o que os próprios participantes colocam no dia a dia. Eu tenho interesse em executar um negócio, muitas vezes eu coloco um preço ligeiramente fora do mercado, que é para ganhar prioridade máxima na execução. E isso não é um erro, é um desejo de negociar dessa forma. Essa regra foi feita, ela foi discutida com o mercado na Câmara de Negociação da B3, foi discutida com o mercado na Câmara de Autorregulação da BSM. Nessa discussão, a ideia inicial era permitir que qualquer erro fosse cancelado, e durante as discussões o mercado percebeu que essa não seria a melhor prática. Não seria a melhor prática porque um erro de, 100 ações, ele faria com que o mercado ficasse parado e prejudicaria a negociação dos próprios participantes. Então, o que eles, na discussão, pediram vamos criar um limite. A ideia aqui é pequenos erros, aqueles erros que não têm materialidade do ponto de vista financeiro, eles não vão parar o mercado. O mercado vai seguir normalmente. E aqui eu queria reforçar com vocês, né, no diálogo que vocês têm com os participantes. Isso foi amplamente discutido com os participantes e a decisão não é uma decisão trivial, mas é uma decisão tomada pela maioria, né, dos participantes da B3. Isso é importante porque não tem aqui nenhum interesse ao valor, qual prejuízo é relevante, qual prejuízo não é relevante. O que se discutiu é a dinâmica do funcionamento de mercado. Para vocês terem em mente, né, a gente está olhando ali futuro de DI. Né? É muito comum os participantes negociarem uma curva de DI e não um único vencimento. Então, se um dos vencimentos do DI para no leilão e os demais seguem, o mercado se sente muito prejudicado por conta dessa dinâmica. Ele prefere que o mercado não pare, né? Por conta da formação do risco, de tudo que isso envolve. Então, a discussão com o mercado visou estabelecer qual seria essa materialidade, né? Como que se estabeleceria esses valores. Não é uma regra fácil, né? Não é uma decisão simples de ser tomada, mas o racional por trás dos limites, sempre eles estão sendo discutidos e alterados junto ao mercado, tanto que ele não está no ofício circular, ele está no anexo, que é exatamente para permitir que isso seja alterado com mais facilidade. O racional foi: prejuízos de até R$50 mil serão absorvidos pelos participantes, sempre lembrando que erros não acontecem a todo tempo, os erros são, pelo menos deveriam ser raros, né? Deveriam ser exceção à negociação, e valores acima disso parariam o mercado para que ninguém tivesse um potencial prejuízo aí muito relevante. Então, após
a alteração da regra. O que nós temos, né? Durante o leilão, reforçando, a gente está falando de situação de leilão, a gente tem um cenário em que, se a minha oferta, certa ou errada, não importa, né? Se eu queria ou não queria colocar lá, se ela não participa do preço teórico, se ela não está linkada à negociação no sistema, o próprio investidor, o próprio participante consegue cancelar. Então, este é um ponto importante para esclarecimento. Tá? Toda oferta em leilão ela está travada no sistema de negociação? A resposta é não. Só aquelas que estão participando da formação e da quantidade do leilão. Então, ponto 1, isso já era assim, permanece assim. Ponto 2, para ofertas participando do preço teórico, né, do leilão, o participante pode solicitar o cancelamento. Ele pode solicitar o cancelamento para a B3, a diretora de operações, e a B3 vai avaliar, no momento da solicitação, só uma coisa: ela atende os critérios de materialidade estabelecidos? Se a resposta for sim, né, a B3 vai cancelar. É isso que está colocado lá no sistema de negociação. O que significa parar aquele leilão, para o leilão, tira aquela oferta errada, avisa o mercado, permite que os demais participantes que reagiram àquela oferta também possam alterar se assim desejarem e começa o leilão de novo. Júlio, e se não atender os critérios de materialidade? A B3 não vai cancelar. Júlio, e se atender o critério, a B3 cancelar e não for erro? Né? Porque ele não tem que provar o erro na hora, porque não daria tempo. Imagina quanto tempo o mercado ficaria parado se o camarada tem que provar o erro, o que foi, como foi naquele momento. Então, a dinâmica é, fala que foi um erro operacional, a B3 avalia se é aplicável ou não. Se for aplicável, cancela. E até o final do dia, o participante tem que mandar a explicação, a comprovação de que aquilo foi um erro operacional. Se comprovar que foi um erro operacional, fim. Se não comprovar, a B3 vai fazer duas coisas aqui, né? Ela vai mandar para a BSM avaliar também, é assim que está no ofício, mas vai aplicar uma multa objetiva de R$50 mil no participante por ter utilizado indevidamente esse instrumento. Essa é a parte nova do mecanismo. E o item 3 não é a parte nova, mas é sempre importante reforçar, né? Júlio, se eu não atendo os critérios ou se eu não quero ligar para a B3, como que eu vou proceder, né? Se eu estou participando do preço teórico, e o que eu faço com isso? Basicamente, né, leva para conta erro, se isso é um erro operacional, leva para conta erro e zera na sequência, após o fechamento do leilão. Porque dentro do leilão, é possível fazer sem gerar uma operação de mesmo comitente? É possível, os operadores sabem fazer, né? Mas é quase impossível passar um limite até onde não vai acontecer a operação de mesmo comitente e a partir de quando isso vai acontecer, né? Seria uma instrução que teria que olhar aquele leilão naquele momento para dar uma orientação. Os traders sabem fazer. Se for possível fazer, a BSM não vê nenhum problema. Mas a orientação deixa eu terminar o leilão e zera na sequência. É a pedida de segurança, né? Então, essas são as opções disponíveis no mercado. Sendo que a opção 2, aí, o item 2, ela é nova, né? É disso que a gente colocou aqui. A gente fez uns testes para verificar as operações de mesmo comitente que a gente identificou depois da implantação da regra, se de fato elas estão protegendo os participantes de grandes erros, vamos dizer assim. E a gente chegou à conclusão, olhando para os números de 2 meses, 1.300 operações aproximadamente, 95% das operações, a grosso modo, no segmento Bovespa e 75% no segmento BMF, as operações de mesmo comitente que elas permanecem sendo executadas, elas estão com um resultado potencial de R$ 2.500, como diria o William Bonner, para mais ou para menos, né? Então, o que a gente mediu aqui de fato, a regra funciona, o cap colocado, ele está adequado, a gente precisa
mexer nisso. Então, para facilitar a visão aí, né? Olhando Bovespa, a gente tem 2 cenários, vocês olhando de frente aí, né? Tá no lado esquerdo de vocês, o cenário Bovespa. Em cima é o cenário pela média ponderada, então pensando um investidor, um participante que errou e tenha calma para zerar o erro dele, usando um preço médio ponderado no que é possível, no pós-leilão, pregão seguinte e assim por diante, ele teria um prejuízo em 94,8% das vezes máximo de R$ 2.500. E naquele mais afoito, vamos dizer assim, que tivesse zerado a operação dele. No pior cenário possível, para 90% das vezes o resultado está aí. E a gente tem, se a gente considerar até os R$ 50 mil, que é a banda aí, vocês percebem que para a Bovespa dá 99,9% e para a BMF dá 99,5% dos eventos. Para que a gente faz isso? Como supervisor também para verificar se aquele cenário e aqueles limites eles estão adequados ou não. Se é preciso alterar, a gente tem que estar atento também e disponível para alterar isso. Então, vamos à parte realmente nova da supervisão aqui, né? O porquê é problema, a gente viu, um exemplo, viu como funciona a regra, basicamente. Agora vamos dar uma olhadinha nos números da supervisão, né? Primeiro ponto lembra, nem todas as operações de mesmo comitente elas são tidas como irregular, elas são caracterizadas como irregular. Então, para fazer a supervisão, o primeiro ponto que a gente considerou é como eu filtro, como eu separo, ainda no mine, ainda na etapa preliminar, aquelas operações que são problema das operações que aconteceram numa dinâmica sem nenhum indício de irregularidade. A gente chegou a 3 critérios para filtrar isso, e eles são etapas, né, no tratamento dos dados. O primeiro deles, a gente colocou aqui, são negócios diretos. Por que negócios diretos? Porque o nosso supervisionado não vai enxergar uma operação de mesmo comitente feito uma parte nele e uma parte em outro participante. Então, não faria sentido nenhum eu pedir para ele coibir uma prática que sequer ele enxerga, né? Não é nada razoável. As operações feitas em mais de um participante, elas existem? Existem. É uma minoria, existem, e a BSM supervisiona. E quando é o caso, a gente pergunta para os participantes, pede a ordem, tenta entender a dinâmica daquela possível irregularidade. Mas isso não é colocado para o participante como uma obrigação, porque ele não enxerga. Essa parte é bem tranquila de entender. A segunda também é bem tranquila de entender, gerou um prejuízo para o mercado. O que é gerar prejuízo para o mercado? É prejuízo financeiro? Não. O prejuízo que a gente está avaliando aqui eu, Júlio, estou participando de um leilão. Ao entrar uma oferta que gera uma operação de mesmo comitente, eu, Júlio, deixei de ser atendido. Então, eu fui prejudicado. Eu tive um prejuízo na minha negociação. Então, este é o critério de prejuízo que a gente adotou. Se algum investidor deixou de ser atendido por uma OMC intencional, a gente separou essa operação como problema. E, por fim, mas não menos importante, quem fez a operação de mesmo comitente tinha uma previsibilidade, ele sabia que aquilo ia acontecer. Eu já falei alguns instantes atrás, os operadores, eles conhecem a dinâmica, eles sabem, pelo andamento do leilão, se ele está ou não está sendo atendido, em que ordem de prioridade ele está. E ele sabe muito bem, se ele colocar uma oferta do lado oposto, qual a consequência disso, né? Eles já sabem, não é que a gente precise ensiná-los, eles sabem, porque é parte da vida de um operador, de quem negocia, é entender como funciona a dinâmica de leilão para corretamente tirar proveito disso, e não para incorretamente tirar proveito e fazer uma operação de mesmo comitente. Então, estes critérios foram os critérios adotados
na hora de filtrar as operações. O que ele trouxe? Então, estamos falando aqui da primeira rodada, né? Essa regra entrou em vigor dia 18/12/2017. A gente fez uma primeira rodada de supervisão até o final de fevereiro. E usando esses critérios, a linha vermelha aqui, né, os retângulos vermelhos, a gente chega no tamanho do problema. Então, perceba que a gente sai de um universo maior de operações e, aplicando os 3 critérios, a gente sai, então, de 12.000 para 3.300 operações aproximadamente. É muita operação, né? 3.300 erros operacionais, é muita operação aqui que estão envolvidos. Aqui tem uma divisão, mesa e DMA. Por que a BSM dividiu mesa e DMA? E aí, mesa, entenda-se, é um conceito não mesa de operações propriamente dita, mas quando tem um profissional de operações inserindo ofertas. Porque quando discutimos como a gente ia combater isso, a gente chegou à conclusão de que aqui a conduta é do profissional de mercado e aqui, no cliente, no DMA, a conduta é do investidor. Então, são formas de combater e de mudar o comportamento muito distintos, né? Se eu quero que o meu operador pare de fazer uma coisa que é irregular, eu chamo os meus profissionais e treino eles, explico o limite do que pode, do que não pode, quais as consequências de fazer o que não pode. Para o investidor, é a mesma coisa, só que a relação, né, é muito distinta. No profissional que tem vínculo com a minha instituição, eu posso dar uma determinação para ele, não faça mais. Para o investidor, eu devo explicar, argumentar e pedir para ele não fazer mais. Eu posso dar determinação, mas para quem tem filho pequeno, funciona mais ou menos igual dar determinação para o filho. Então, aqui, a gente está criando um caminho, né, de supervisão, uma necessidade, que ela no nosso ponto de vista, ela passa muito mais por um processo de aculturamento, de explicar para os investidores antes de começar a tomar medidas mais drásticas. Já os profissionais, a gente entende que eles têm condições e capacidade de se adequar mais rapidamente. Ah, Júlio, mas qual que é a paciência? Qual que é a tolerância? Tolerância nenhuma. Paciência, sim, a gente já vai ver um caminho crítico aqui. Então, esses números aqui, abertos por participante, eles têm essa distribuição. Até aí, o verde é o que é feito via mesa, o azul é feito DMA. Até aqui, gente, não tem nenhuma grande novidade, né? Só para vocês entenderem, os maiores volumes, os participantes que têm mais cliente, mais volume, eles estão aqui. Então, isso é mais ou menos difundido no mercado. Resumindo assim, todos os participantes tinham, eu esqueci de falar esse número, ele estava aqui no slide também, em algum lugar, deixa eu voltar, está aqui embaixo, ó. 39 participantes cometeram esta irregularidade aqui de 3.000 e pouco. Então, 39 participantes da B3 tinham essa irregularidade. Eles estão aqui, cada coluna, né, no gráfico é um participante diferente. Então, aqui não tem nenhuma surpresa. Por que a gente abriu? Exatamente para dividir com vocês que é uma questão cultural, uma questão importante que a gente precisa combater. Quase todos os participantes, ou todos os participantes que têm volume, eles caíram na supervisão com pelo menos uma operação, e existe uma proporção, mais cliente, mais volume, mais operações. Feito esse levantamento, ele foi feito, então, de metade de dezembro até o final de fevereiro. Por que esse período, Júlio? Porque a gente queria, primeiro, entrar em vigor a norma. Segundo, acumular um conjunto de operações para ter uma massa para dialogar com os participantes. A gente mandou para os 39 participantes, o ofício ele basicamente tinha 3 coisas. Esse ofício saiu em março. Para os profissionais de operações, aquele que a corretora tem uma ação direta, foi uma determinação, uma recomendação de cessar a prática. Para os clientes DMA, orientar e tomar medidas para coibir. Então, são coisas distintas. Houve a separação aqui no
no tratamento. E, por fim, mas não menos importante, se você tiver algum elemento para trazer, para agregar à supervisão, se tiver alguma operação aqui que você entenda que não é irregular, explique para a BSM o porquê, que a gente vai avaliar. Então, a carta saiu com esses 3 pontos lá em março e a gente vem trabalhando, né, com os participantes. Esse eu diria que é o grande tema na área de acompanhamento de mercado no ano. A gente já fez N treinamentos para os participantes da B3, para os operadores, alguns para clientes, a pedido dos participantes, e a gente tem feito um trabalho muito grande de ajudar os participantes também a entender o limite do que é possível e do que não é possível. Então, não tem um único dia que o time de acompanhamento de mercado não atenda uma demanda dessa. Então, isso é muito bom, né? A gente percebe que os participantes eles estão se esforçando para combater, para coibir a irregularidade, para educar os investidores, e a gente tem tido uma interação muito intensa com eles nesse respeito. Júlio, essa interação, gerou alguma coisa além, né, da parte educacional? Gerou alguns aperfeiçoamentos por parte da B3 na forma de tratar os leilões. Então, a B3 apresentou alguns desenvolvimentos de tecnologia para melhorar a situação dos participantes, eu já vou explicar isso, e também aprendemos com eles algumas operações que a gente, a princípio, avaliou como irregular e que nós entendemos depois de discutir com eles, de conversar com eles, de que não era irregular. Essa é a segunda avaliação. Então, se vocês lembrarem lá das datas, né, a gente mensurou dezembro, janeiro e fevereiro, mandou em março, recebeu as respostas, fez uma nova avaliação aqui, abril e maio, os mesmos critérios, a mesma seleção, continuou tendo 39 participantes, a distribuição aqui de mesa e DMA mudou, então o impacto, aquilo que a gente imaginava, de certa forma aqui já se materializou, a mesa caiu mais do que as negociações com operadores, caiu mais do que o DMA, isso já era um movimento esperado. A distribuição não mudou, aqui são a distribuição das 2 rodadas juntas, mas eu queria mesmo era chegar aqui para conversar com vocês sobre os aperfeiçoamentos e sobre o andamento disso. Esse gráfico ele tem o período desde a primeira versão da norma, a primeira rodada de supervisão, a segunda rodada de supervisão. Em linhas gerais, o número de operações de mesmo comitente nesse período, a gente pode dizer que ele se manteve estável. A gente não teve uma mudança significativa. Por que isso acontece? Mais uma vez, a gente está trabalhando numa mudança de cultura, existe uma cultura muito forte de que isso era possível de ser feito, e para mudar essa cultura, essa percepção e essa, por que não, realidade, a gente tem que fazer o trabalho aqui bem minucioso, bem detalhado, com bastante paciência, ensinar muito os limites do que é possível e não que é possível, apoiar os participantes nas iniciativas para coibir a irregularidade, e tudo isso vem sendo feito. Como eu falei, para a mesa o número caiu, mas para a DMA, e como ele é a maior parte, os números não caíram. Qual que é a nossa leitura? Primeiro, o número absoluto é grande, a gente precisa colocar esforço aí, a gente vem colocando muito esforço aí. Segundo, mas, Júlio, você vai combater isso? A gente ouviu muito essa explicação, por isso que eu estou dividindo com vocês. Então, eu vou ter que parar de negociar, né? Eu não tenho alternativa. Eu já coloquei, existem hoje 3 alternativas, sendo que uma delas é nova, né? Que é fruto de erro, você pode cancelar a oferta. E, mais importante, isso representa uma parte muito pequena das operações
executadas em leilão. Então, não tem terrorismo aqui, né? São 3.000 operações, o mercado vai ter que parar. Não, representa 0,33% das operações realizadas em leilão. O número absoluto é alto, mas o número relativo ele não é alto. A gente está trabalhando intensamente para tirar os mitos, né, dessa discussão. E junto com tirar os mitos, o que está em mostarda aqui, né, amarelo, são operações que os participantes explicaram para a gente na primeira rodada e que a gente já na segunda desconsiderou como uma possível irregularidade. Então, este trabalho ele exige esforço da BSM de ouvir os participantes, entender o argumento, avaliar, dar o feedback, seja ele qual for, né? Ok, entendi seu argumento, vou entender que isso de fato não é irregular. Ok, entendi seu argumento, mas continua sendo irregular. A gente precisa devolver isso para eles. Isso a gente está trabalhando na terceira rodada, a gente já fez isso na segunda e vai fazer de novo na terceira rodada. Então, por outro lado, os participantes trouxeram, principalmente quando foi enviada a segunda rodada, e por isso que eu deixei para comentar agora, que eles estavam enfrentando algumas dificuldades para acionar o mecanismo para tirar a oferta deles de lá. Para o segmento Bovespa estava funcionando, eles pediram alguns ajustes de valores, isso foi acatado pela B3, mas eles também trouxeram que, para a BMF, para o segmento de derivativos e futuros, não funcionava muito bem para alguns ativos, porque o leilão ele é muito curto, e ele tem um critério de fechamento, uma regra de fechamento que é randômico. O que significa que o intermediário não sabe exatamente quando vai terminar o leilão. E isso eles trouxeram para a gente entendeu que era um argumento razoável, né? Imagina, eu estou com um erro relevante lá, participando do leilão, e eu não sei se dá tempo ou não de ligar para a B3, porque eu não sei quando o leilão vai acabar. Então, eles trouxeram esse argumento, a diretoria de operações fez um aperfeiçoamento, ele já está em vigor, por isso que a gente segurou a terceira rodada de supervisão, ele já está em vigor. Os leilões para o segmento BMF, eles já não abrem mais automático, eles já não são concluídos pelo sistema de negociação automaticamente, quando tem alguns critérios definidos pela diretoria de operações que sugerem que aquele leilão tem um problema. Quais são esses critérios? Uma corretora com um lote muito atípico de um dos lados, um preço muito diferente do que o preço de referência do ativo, né? Então, você tem um derivativo, ele deveria, pela precificação, ter um preço X, e ele está com um preço X mais alguma coisa muito fora do preço X. Então, a diretoria de operações segura, avalia e liga para o participante. Então, isso dá mais tempo para os participantes que eventualmente tenham cometido erros de ligar ou mesmo de receber a ligação da B3 para corrigir esse erro. Isso já está funcionando, já tem, acho que, pelo menos um mês que está funcionando, e a gente vai colher os feedbacks desse aperfeiçoamento com os participantes. Então, isso também é muito importante, né, para a nossa avaliação e para entender que, de fato, quando você começa a combater e a entrar no dia a dia dos participantes, a gente vê que eles têm argumentos, a gente tem que ouvir esses argumentos e aperfeiçoar para dar conforto para os participantes. Mas, aí o mas aqui é aquele mas, né, parece de pai bravo. O que a gente percebeu nesse caminho todo? Que a grande maioria dessas operações, 85%, para terem um número na cabeça, não se refere a erro operacional. É uma operação de mesmo comitente, feita de forma intencional
e que não tem nada a ver com erro. É essa que a gente está combatendo com mais vigor, vamos dizer assim, no momento. Essa é os elementos da carta que foi mandado na segunda rodada de questionamento. O que nós temos aqui, então, é, após o diálogo, o reforço dos 2 comandos. Percebam aí, não tem nenhum comando novo aí, né? Para operações de DMA, coibir. Esse comando já existia e a gente está reforçando. Reforçando como? Nessa segunda carta, foi exemplo da operação, um exemplo parecido com o que eu passei aqui para vocês agora há pouco. Então, a gente colocou na carta um exemplo, colocou no anexo todas as operações e explicou por que era irregular. Para as operações via mesa, a gente mandou um recado, de novo, um pouco mais forte, vamos dizer assim. O propósito é melhorar a prática do mercado e também conscientizar os limites, conscientizar os participantes o que a gente espera deles, né? A gente precisa avisar para os participantes o que a gente quer como conduta desses participantes. E entre uma rodada e a primeira rodada, e o momento atual, eu não sei quantas interações nós fizemos, mas em todas as reuniões da Câmara da BSM, em algumas das câmaras da Diretoria de Operações, em em 2 situações pelo menos na Ambima, uma na Ancord e em inúmeras dentro de cada um dos participantes, a gente teve o diálogo com eles a respeito dessa diligência, do que a gente espera combater. E aqui a gente também já divulgou, não é novidade, mas reforçando, como que a gente está trabalhando essa diligência, para ficar mais fácil deles saberem o caminho e que eles devem, quais as medidas e o quanto isso é sério, né? Para a mesa de operações, passadas as 2 rodadas, feitos todos os aperfeiçoamentos, a gente vai para uma terceira rodada e a gente entende que quem cometeu, né, irregularidade nas 3 rodadas já é possível, né, de ter uma medida sancionadora. A palavra é possível mesmo. A gente vai avaliar o caso concreto, vai avaliar a situação em que isso aconteceu e vai avaliar a diligência do profissional e do intermediário. Mas esse é o caminho crítico. Se alguém cometer 3 vezes, em 3 rodadas de supervisão, a operação de mesmo comitente, ele fica suscetível a uma medida, né? E a gente está essencialmente olhando aqui para as operações, os 85% que não são erro. E os 15% que são erro? Eles estão misturados, né? Essas operações elas estão aí dentro, mas a gente trabalhou nesses aperfeiçoamentos da regra, os aperfeiçoamentos do sistema de negociação da B3. Então, a gente vai olhar e vai entender essas operações que, de fato, são erros operacionais, essas operações que, de fato, geram risco para o participante e para o próprio sistema da B3, a gente vai avaliar ela segregado dos 85% que a gente sabe que não são erros, né? Essas operações elas são, diria, o foco da supervisão neste momento. Júlio, e se alguém cair na primeira, não cair na segunda, cair na terceira e na quarta? Porque isso vai virar uma rotina de supervisão. Quando tiver já com menos fricção, a gente imagina que isso serão rodadas mensais. A regra é, na terceira vez em que um profissional fizer de forma intencional uma operação de mesmo comitente, ele estará suscetível a medida sancionadora. Essa é a regra que a gente vem trabalhando. Num diálogo, né, numa apresentação como essa, em um participante, um operador levantou e falou, mas vai ser como carteira de motorista, né? Eu fiz 2.
se eu não fizer a próxima, depois de um ano zera, né, os pontos da carteira de habilitação. Quando a gente completar um ano, a gente discute isso. A ideia, a princípio, é não. Aí fala, pô, Júlio, mas como você é mal, né? Não, porque a gente está fazendo este caminho, né, de supervisão, porque a gente está trabalhando na conscientização desses profissionais para mudar a conduta, mudar o que é possível e o que não é possível ser feito. Então, eu imagino que daqui 5 anos eu tenha conforto para alguém que fez uma única vez, falar, você não devia ter feito, e eu posso emitir um relatório e emitir opinião de que ele não deveria ter feito, ele sabia que não deveria. Essa curva, né, que a gente está fazendo agora é porque a gente está trabalhando com uma mudança de cultura. Essa mudança de cultura também exige uma adaptação dos profissionais. Então, por isso que eu acho que não vai ser como carteira de habilitação, que depois de um ano zera e eu posso fazer. Lembrando sempre que este meu comentário ele se aplica irrestritamente às operações que não são erros, não são frutos de erro. As operações que são frutos de erro, elas vão ser avaliadas com o cuidado que isso exige, né? As circunstâncias em que aquele erro, quais eram os riscos envolvidos para o intermediário, se o profissional, se o erro foi dele, se foi do investidor, se tinha consciência plena deste erro, enfim. A gente vai considerar, no pacote de avaliação do que é erro, a gente vai tratar ele de uma forma mais parcimoniosa ainda, né? Não que as outras não sejam, mas esse é o caminho que a gente vem trabalhando, vem conversando com os participantes. Então, só para não ficar aqui, não tem tolerância, não é que pode fazer 3 vezes, é que a gente está trabalhando numa mudança de cultura. Essa mudança de cultura também exige um trabalho grande de treinamento de profissionais, de conscientização dos profissionais. Então, não dá para simplesmente mudar a chave e achar que todo mundo que não cumpria as regras sempre existiu, nunca pôde ser feito, mas não existiu uma supervisão ostensiva, vamos dizer assim. E para a DMA, a lógica é a mesma. Só que a gente está imaginando que precisa de pelo menos uma rodada a mais para educar esse investidor, né? Por que pelo menos uma rodada a mais? Precisa fazer um contato com os investidores primeiro, e a gente viu que as corretoras fizeram de uma maneira geral para todos os investidores. No segundo, a gente já percebeu que as corretoras selecionaram os investidores, vamos dizer assim, mais críticos, aqueles que tinham mais operações, aqueles que tinham um potencial maior de problema, e fizeram uma abordagem já individual nesse investidor, explicando os limites. Mas isso, obviamente, para quem tem 300 clientes fazendo operações de mesmo comitente, exige um pouco mais de estrutura e, consequentemente, um pouco mais de tempo para que isso surta, para que o efeito disso seja perceptível para a BSM. E o que a BSM fez e estará disponível em seguida para trabalhar com os investidores nesse sentido? Então, a gente já tem uma apresentação, a gente tem o histórico de casos julgados, mas isso é pouco... A linguagem não é adequada para ensinar o investidor que ele não deve fazer isso e por que ele não deve. Então, dialogando com o mercado e na linha do ajudar os participantes a coibir a prática, a gente criou um vídeo. O público aqui é o investidor mesmo, e esse vídeo está sendo editado, está na fase final de edição. A gente vai colocar no site da BSM para que as corretoras possam endereçar os seus investidores que fizeram operações de mesmo comitente para esse vídeo, para ajudá-los a explicar por que não pode, qual que é o problema, qual que é o risco.
lembrando, o investidor, quando ele faz uma operação de mesmo comitente intencional, ele está cometendo uma infração à instrução CVM 8A. Ele está cometendo uma irregularidade que é uma irregularidade tida como grave pela CVM. Então, é isso que a gente tem que explicar para o investidor, porque não adianta a gente explicar para o investidor, você cometeu uma infração à instrução CVM 8. O investidor médio, na linguagem jurídica, ele não entendeu nada do que você falou para ele, né? Você tem que trazer isso numa linguagem que seja acessível para o investidor, para que ele entenda por que isso é um problema, que é um passo importante, e quais as consequências se ele insistir em cometer isso de forma intencional. E queria terminar aqui, pelo menos antes de eventuais perguntas, reforçando isso. A gente não está combatendo operações de mesmo comitente indiscriminadamente. A gente está focando nas operações de mesmo comitente feitas de maneira intencional em leilão. As operações de mesmo comitente feitas de forma sistemática para beneficiar o investidor por alguma outra razão, isso a gente já tem também na supervisão de mercado, a gente já combate isso, mas isso é muito mais residual. Eu não preciso de uma abordagem como essa que a gente está fazendo neste momento, porque, ainda bem, a decisão de manipular o mercado é uma decisão que poucos investidores tomam ao longo da sua vida dentro da B3. Então, esse combate ele não precisa ser tão... Ele é ostensivo, mas ele não é massificado porque a gente não tem quantidade para isso. Então, a gente está falando de operações de mesmo comitente feita de forma intencional em leilão. Gente, se eu não estou enganado e não estou, esse era o papo que a gente teria aqui. Abro para perguntas, né? O pessoal ficou bastante tímido ao longo da conversa, ninguém fez nenhuma, mas ainda há tempo, né? Você falou do que se espera em relação ao participante e o que a BSM tem feito. No caso das operações de mesa, ficou bem centrado no operador, né? E em relação ao participante, porque pensando um exemplo muito extremo, né? O cara tem lá 9 operadores na mesa, numa rodada caíram 3, fazendo o OMC em leilão, na outra rodada caíram outros 3, aí na terceira rodada foram outros 3. Tá bom. Um rodízio, né? Para quem gosta de futebol, é igual quando os jogadores de defesa vão se revezando para fazer falta para não tomar cartão, né? Eu acho que é essa a pergunta. Aí, o que a gente espera do participante, isso está em cada uma das cartas, esse diálogo, é que ele tome medidas para coibir a continuação dos investidores da MA, e a gente subiu, né, o pedido na segunda rodada, e na condução com os operadores, a palavra lá é suspensão da prática, né? Então, o que a gente vai avaliar é se o participante tomou as medidas necessárias para que os operadores não façam aquilo, né? Por hipótese, assim, se algum intermediário tinha isso como orientação para os seus profissionais, que ele revogue essa orientação e coloque uma orientação nova, mais adequada, diria aqui, né, para evitar que isso aconteça. Se ele fez isso, e ainda assim o Marcelo, em um mês, fez uma operação de mesmo comitente, o Carlinhos, no mês seguinte, fez a operação de mesmo comitente, e o Augustinho, no terceira rodada, fez uma operação de mesmo comitente, a gente vai avaliar se, de fato, esses profissionais eles foram avisados, foram instruídos, e a gente vai reforçar para eles o recado. Para a corretora, né, a gente entende que é muito duro, apesar dela ter caído nas 3 rodadas, uma medida, porque ela tomou as medidas que ela precisava, né, mas esta é a típica ação que ela só consegue fazer depois, né? Ela não consegue impedir que um operador dela faça a operação de mesmo comitente, porque ela não tem mecanismo disponível para isso. Então, ela tem que supervisionar e ela vai identificar, depois que o profissional fez,
que ele fez uma coisa que não deveria ter feito. Então, por isso que a gente está trabalhando na ideia de recorrência por profissional, né? Agora, é claro que se na primeira rodada o Júlio fez, a gente mandou a carta, pediu para a corretora, olha, coíbe essa prática, oriente seu profissional que ele não pode fazer. Então, na rodada seguinte, o Henrique, que é um profissional lá, fez também, e a gente pede, fala, qual a orientação que você recebeu? Nenhuma. A corretora não trocou, né, a orientação, não orientou adequadamente ou de forma suficiente para deixar claro quais eram os limites do que era possível e não era possível. Aí eu entendo que a corretora não cumpriu a determinação da BSM de coibir, né? Então, por isso que, na nossa avaliação, cada caso, cada corretora, cada profissional, ele é individual. A gente está dando uma visão aqui geral de como a gente vai tratar, porque é assim, né? Como orientação macro é assim que será feito, mas a gente vai o tempo todo analisar a situação específica, caso a caso, como aquilo aconteceu, qual foi a orientação, se de fato foi orientado ou não foi orientado, né? Que é o relevante aqui. Júlio, como é caracterizado como uma OMC intencional ou não? Nos critérios que a gente utilizou aqui, Agostinho, a gente está matemático na lógica, até porque não tem como ser diferente, mas na avaliação que a gente faz, saindo do Mine e indo para o analista, na situação em que a oferta que gerou a operação de mesmo comitente, então a segunda oferta, né, foi inserida, se o profissional enxergava aquilo como uma ação que geraria uma operação de mesmo comitente. Então, vou partir do exemplo mais simples para chegar no mais complicado. Um leilão em que tem um único comprador, eu, Júlio, sou o único comprador nesse leilão. É o exemplo que a gente viu lá no começo. Então, neste leilão aqui, né, independente do tamanho do leilão, só tem um comprador nesse preço. Eu sei que esse comprador sou eu. Então, nesse exemplo, não há dúvida que quando eu coloco a oferta do lado oposto, eu vou gerar uma operação de mesmo comitente. Então, esse é o exemplo mais simples e a maioria dos casos, antes que alguém fique preocupado, a maioria dos casos é o mais simples. A gente tem outras situações em que eu tenho vários compradores e vários vendedores participando. Nessa situação, a gente avalia se o operador ou o cliente, no caso do DMA, ele era relevante naquele leilão. E entendam aqui como relevante uma quantidade ponderada pela quantidade total do leilão. Porque o relevante pode ser 200 ações, pode ser 1 milhão de ações. Isso está ponderado pelo leilão em que, de fato, ele está negociando. Se ele for relevante e entrar com uma oferta que anule a oferta original dele, a gente está entendendo como intencional. Esse é o espaço que, de fato, existe para o operador, para os clientes explicarem para a gente que a gente considerou como previsível e intencional, mas que, de fato, ele não sabia que era intencional, ele não sabia que aquilo ia acontecer. A gente recebeu algumas explicações que nos convence, porque a gente olha a dinâmica e fala, de fato, isso era difícil de perceber no caso. Eu sempre conto em eventos assim, né, em conversas com operadores, o milagre do Rio Hudson, né? Para quem não assistiu, assista lá. Eu recomendo sempre para o pessoal da minha equipe, reforço aqui, assistam de novo, né? Para o time todo. Ele é bem interessante, porque a gente trabalha com fato fora do calor, né? Fora do problema em si. Então, eu posso reconstituir aquele problema, olhar para ele de novo, pensar. E por que eu falei do filme? Porque o Tom Hanks, o personagem lá, que eu não lembro o nome do capitão, né, do piloto do avião, ele está sendo julgado
e o pessoal está falando, não, você podia ter pousado o avião no aeroporto alternativo, o XPTO lá. Tal. E aí, no julgamento, ele pergunta para o cara, mas quantas simulações você fez para conseguir pousar o avião? Né? E se minha memória não me trair, foram 17 vezes a simulação. Na 17ª, o cara conseguiu pousar o avião. Aí ele fala, pois é, eu só tinha uma chance. Né? Então, esse diálogo ele é importante. É por isso que eu insisto para todo o corpo aqui que a gente tem que ouvir os intermediários, a gente tem que ouvir os participantes, tem que ouvir os investidores, porque às vezes a gente está com a premissa e ela não é a mais adequada. Reforço, para 85% das vezes a nossa premissa estava correta, que aquilo não era erro operacional e não tinha explicação. Mas a gente já tem 15% aqui de situações que a gente aprendeu ouvindo o intermediário. A gente vai continuar ouvindo, porque a gente não vai deixar de fazer isso, mas, a princípio, né, a gente entende que a métrica está adequada, a gente já vem ajustando com esses exemplos que eles trazem, essas situações que eles trazem para a gente, mas, de fato, esse critério ele tem uma subjetividade, por isso que a gente não é um relatório objetivo. Né? Tem esta operação de mesmo comitente, isso é um problema. Tem a operação de mesmo comitente, isso gera uma análise no acompanhamento de mercado e, na sequência, uma possível investigação. Na parte quando é via DMA, a minha dúvida especificamente, como é que a gente consegue coibir, o participante consegue coibir nessa situação que o cliente só opera via DMA e não via mesa? Eu tive uma situação recente em um participante. E ele me perguntou isso, Michel, o que eu faço para coibir essa situação? Então, a gente tem 2 eventos aqui. Né? Fora do leilão, que os participantes já sabem atuar, tem um mecanismo disponível no sistema de negociação que a corretora pode ligar por conta dela, pode deixar como facultativo, que é o STP. Isso só está disponível para o participante no pregão regular. No leilão, não. Né? Por que no leilão, não? Porque o que esse sistema faz, na verdade? Ele coíbe você mandar uma oferta, ele rejeita a sua oferta quando ele identifica que você tem uma oferta viva no livro da B3, no mesmo preço, no lado oposto ao que você está mandando a oferta. Significa que você mandou uma oferta de compra a 10 e tentar mandar uma oferta de venda a 10 também, o OMS da corretora já bloqueia e fala, não, você tem uma compra a 10, por que você quer vender a 10 também? Né? No leilão, a gente inibiria o investidor a coisas regulares. Né? Ele pode mandar mais de uma oferta no mesmo leilão e isso é muito comum de ser feito, diga-se de passagem, não para gerar uma operação de mesmo comitente, mas por N estratégias distintas. Então, esse mecanismo ele não está disponível durante o leilão. Por consequência, o que o participante pode fazer? Educar. Por isso que a gente comentou que a linha aqui é mais suave. Né? A gente vai ter que educar o investidor, vai ter que explicar para ele o limite do que pode e do que não pode, mas tomar uma medida preventiva, que é o que o participante provavelmente te perguntou, infelizmente, no momento, não há essa possibilidade. Né? Tecnologicamente falando, é possível, mas a gente teria que inibir mais do que o necessário. A gente travaria os investidores de uma maneira que talvez seja mais prejudicial aos investidores e ao mercado do que uma linha mais suave, educar e coibir na linha do que a gente vem trabalhando aqui. Tá bom? A minha também tem justamente a ver com a questão dos DMAs. Né? Eu não sei se nas estatísticas que a gente fez, a gente viu a recorrência do investidor. Né? Ou seja, daqueles 2.000 e poucos investidores, quantos caíram nas 2 rodadas? E entendo que alguns participantes vão trazer essa questão da dificuldade de educar o investidor e de barrá-lo, enfim, o que a gente espera realmente de fato. Olha, caiu na primeira, caiu na segunda, falei com ele, orientei,
indiquei que ele poderia assistir o vídeo lá no site da BSM explicando, e o cara continua aqui, né? E a outra, então, é isso. No limite, o que o participante realmente tem que fazer? Vou encerrar o relacionamento. E a outra é se a BSM, de alguma forma, também acompanhará essa atuação do investidor, seja dentro de um participante, seja em mais de um participante, se ele sair fazendo isso por meio de mais de um participante, por exemplo, encaminhando o caso para a CVM. A resposta para as duas é sim, né? Então, a gente identificou na segunda rodada de supervisão, na carta que saiu na segunda rodada, a gente identificou investidores que eram novatos na irregularidade e investidores que eram recorrentes, e separou isso em grupos distintos, inclusive pedindo para a corretora fazer uma abordagem também distinta com o investidor que era recorrente. Então, na ideia olha, esse camarada ele já é recorrente, na prática você já avisou ele que ele não deveria fazer, a gente recebeu até algumas ligações via SAP questionando esse ponto, né? Os investidores não estavam entendendo mesmo o porquê que ele não podia fazer. Então, isso a gente identificou, eu não trouxe os números abertos, porque não é tão bonito visualmente de ver, porque a maioria dos investidores é recorrente. A gente não, na grande maioria das vezes, a gente não está falando de investidor de DMA, aquele home broker, o cara que faz uma operação de vez em quando, não. A gente está falando aqui de investidores que fazem operações de day trade, investidores que operam quase todo dia, investidores que, no acompanhamento de mercado, a gente brinca que são profissionais de mercado sem ser profissionais, né? Eles atuam como, de fato, profissionais de mercado. Esse é o primeiro diagnóstico. O segundo, o que a gente espera? No limite, né, a gente está olhando para isso como foi feito com layering spoofing. Para todo mundo aqui, todo mundo já deve ter visto, né, o quanto isso deu certo e como essa experiência nossa funcionou. O que a gente espera? Com essas rodadas, trazer o problema para um tamanho administrável, vamos dizer assim. A gente não tem a intenção de que o investidor fique pulando de participante em participante, porque isso, para a gente, só eu estou fazendo com que o camarada abra uma conta nova ou use uma conta diferente da que ele estava fazendo. Não é esse o propósito da supervisão. O propósito é combater a irregularidade. Como que a gente combate a irregularidade? A grande maioria dos investidores, como foi com o layering spoofing, ao ser explicado e mostrar para ele que a gente viu o que ele está fazendo, explicar para ele que o que ele está fazendo é irregular, a gente espera que o próprio investidor mude a conduta. Em layering spoofing funcionou. A gente espera que funcione com a AMC também. A nossa expectativa é essa. Vai funcionar para 100% dos casos? Não. Né? Se 100% dos casos, dos investidores, das pessoas, fossem fiéis cumpridores de norma, o mundo seria bem mais tranquilo, né? Por isso que a gente precisa supervisão, auditoria, enforcement, mas é residual, né? E como que a gente imagina fazer isso? Para quem pular de casa em casa, informando a CVM, tudo isso a CVM já está em cópia, já está sendo informada, ela já sabe quem são os investidores, por onde ele operou, se ele já mudou de corretora, isso já está dado para a CVM, mas, principalmente, ajudando o intermediário a coibir, né? Então, a gente escuta o intermediário, vê qual a dificuldade que ele tem enfrentado e fica ao lado dele, ajudando mesmo com material, com eventos, com o que for preciso para ele coibir. A grande maioria dos intermediários, como eu já frisei também, nos procurou preocupados exatamente com esse ponto, né? Como que eu vou coibir meu cliente que faz isso no DMA? E a nossa orientação tem sido essa, né? Na terceira rodada, quando a gente for mandar, a
a gente vai mandar os exemplos e as situações individualizadas para que a corretora possa mandar para o investidor. Que a ideia é mais ou menos como mostrar o boletim para a mãe, né? Para a corretora mostrar para o investidor, falar: olha o que a BSM está falando que você fez aqui, né? Já te falei 2 vezes para não fazer, né? E você continuou fazendo. Então, é nessa linha que a gente está atuando, nessa pegada, né? Por isso que eu falei que tem que ser mais suave, porque senão eu corro risco de todos os participantes entenderem que o que ele tem que fazer é bloquear a conta do investidor, né? E não vai funcionar, ele vai bloquear, o investidor vai abrir conta em outro participante e vai continuar fazendo. O que a gente precisa é educar. Educar, falar: isso não é possível, não é permitido, é irregular, é uma infração grave, pare de fazer. Eu tenho certeza que 90% alto dos investidores vão parar, e aí a gente vai voltar aqui e discutir o residual, se pulou de corretora em corretora, o que faz, como que a gente... Aí é uma abordagem até com o próprio regulador, né? O que a gente pode fazer para munir o regulador para coibir. A primeira você falou que tem um mecanismo já regulamentado de quando a oferta inicial é fruto de um erro operacional, então o participante consegue acionar esse mecanismo junto com a diretoria de negociação para cancelar esse erro, né? Minha dúvida é se quando o investidor, lá no DMA, também insere uma oferta fruto de um erro, um fat finger da vida, talvez não tenha tempo hábil para acionar todo esse mecanismo, né? Esse é um ponto bastante sensível, vamos dizer assim, porque o investidor... A gente tem 2 grupos distintos, né? O investidor profissional, que usa uma tela de negociação, um DMA, que ele prefere operar por essa tela, por esse... que ele se sente mais confortável, inclusive ele pode rotear por vários intermediários. Esse não nos preocupa, porque normalmente ele tem a corretora uma parceria com a corretora, com um grupo de corretoras, e que ele pode acionar rapidamente para ajudá-lo no problema, né? O investidor mais varejo dá conhecimento para ele dessa possibilidade, e fazer com que isso esteja de fato acessível tem uma distância bastante grande. E mais do que isso, né? O investidor de varejo, potencialmente, ele está lá nos thresholds, aqueles thresholds para ele não são interessantes, porque ele não vai, né, normalmente operar volumes relevantes. Então, separando aqui, mas, por outro lado, a gente sempre tem que pensar, e a B3 vem sempre colocando isso de uma maneira importante, que quais são os erros, né? E erro é colocar um lote muito fora do que eu queria, né? Porque se eu queria comprar 100 ações e eu digitar no meu home broker 110 ações, o sistema vai recusar, porque 110 ações não são aceitas, né? Na maioria dos sistemas da corretora, ela vai abrir um pop-up e perguntar para você se você quer negociar no fracionário, por exemplo. Então, esse problema ele é pequeno. Pô, Júlio, mas e se eu for digitar 100 ações e digitar 100 mil ações? Teoricamente, esse erro não deveria estar acessível para o investidor, porque a oferta dele deveria ser rejeitada. Se o sistema estiver adequadamente parametrizado, a oferta é rejeitada. Então, quando a gente pondera no mundo real o potencial de um investidor DMA precisar desse mecanismo, não vou dizer que ele nunca vai acontecer, mas ele é bem residual, porque impacto em preço, negócios pequenos, ele não deve gerar, ofertas grandes, o investidor de varejo, o sistema ele deveria ser capaz de bloquear e não gerar este erro. Então, quando a gente começa a pensar no que acontece antes da oferta entrar no sistema de negociação, tem muita capacidade tecnológica de mitigar esse erro, né? Então, é possível,
Eu acho muito difícil o investidor de varejo conseguir acessar o mecanismo, ele, de fato, é bem difícil disso acontecer, mas também não é uma situação que a gente imagine que seja corriqueira, vamos dizer assim. A gente está falando de erro operacional, e só para confirmar, né? Quando o investidor, por motivos de mercado, mudança nas condições de mercado, desiste de fazer uma operação, esse mecanismo não está disponível. Por exemplo, o cara está fazendo uma operação estruturada em 4 mercados diferentes, aí ele lançou uma oferta, esse ativo entrou em leilão. E aí acabou indo para um preço que não faz mais sentido dentro da estratégia da operação dele. Isso não é factível de cancelamento. Não, não é. Essa é uma excelente pergunta, não que as outras não tenham sido excelentes, mas porque essa é a grande maioria das operações que os intermediários entendem como erro e, de fato, não é um erro, né? É muito comum, eu estou participando num leilão, eu coloco segmento Bovespa, preço a mercado, né? Ou preço de abertura, como a gente chama no leilão. Significa que eu compro a qualquer preço. Aí o camarada explica para a gente, não, mas aí o leilão andou, eu não queria mais. Mas, espera aí, você colocou uma oferta no sistema de negociação que você compra a qualquer preço. A qualquer preço é qualquer preço, né? Não tem um preço. Não, era qualquer preço até aqui, né? Essa oferta não tem. Tem a oferta limitada, você coloca limitada, ou oferta a mercado. A oferta a mercado você vai ficar à mercê da formação de preço. Essa é a grande maioria das operações. E para as estratégias, existe a possibilidade de apregoar a estratégia no sistema de negociação, mas o mercado não o faz, né? E é uma decisão de não fazer essa apregoação no sistema. Por quê? Tem 1000 razões para fazer isso. A gente não... eu não quero ser leviano aqui para apontar uma única razão. O fato é, existe essa funcionalidade, ela não é utilizada. Logo, aos olhos de quem faz supervisão e da própria B3, você assumiu um risco do preço sair diferente do que você queria em uma das pontas. Porque quando você submete a estratégia, quem vai fazer interferência no leilão só pode interferir na estratégia como um todo, né? Mas você decidiu negociar isso separado, paciência, você assumiu o risco do preço sair diferente em uma dos ativos, diferente do que você desejava. Então, essa é a grande maioria das operações que a gente classificou como não erro, né? E os intermediários, eles entendiam que isso era erro, né? Então, é por isso que o trabalho de cultura aqui é forte. Os intermediários, eles, para agradar o cliente, muitas vezes, eles acabam acatando essa ordem. O cliente deu a ordem no leilão, não quero mais, né? Lembrando, no regulamento de operações, todas as ofertas que participam do preço e da quantidade teórica são ofertas que não podem ser pioradas. Esse é o termo que está lá no manual. Ela só pode sofrer alteração para melhorar a situação da sua contraparte no leilão. Então, você só pode aumentar o lote ou melhorar o preço. Não pode desistir, senão não tem leilão, né? Qual que é o preço de um leilão se o camarada ele pode, a qualquer momento, desistir da operação? Não tem informação de preço que resista a essa prática. Tá bom? Então, gente, muito obrigado pela paciência, né? Espero que tenha sido útil aí para o dia a dia de vocês daqui por diante. E nós estamos lá, disponível para ajudar vocês em que vocês precisarem no acompanhamento de mercado, tá bom? Obrigado.